Ô galerinha, ó, o negócio é o seguinte, a minha fala do estudo, né? Ah, o estudo. Aí a menina ficou magoada. Ah, professor, meu pai tem só a quarta série, nós estamos muito bem. Porra, cara, como é que pode interpretar tão errado o que eu falei? Gente, quando eu falei estudar, significava fazer um curso e ter um canudo, esquece. O ideal é estudar formalmente, porque ganha mais. Mas estudar informalmente é o bicho. Porra, o que tu acha de Bill Gates? O que tu acha de Steve Jobs? O que tu acha de um monte de cara que, em vez de continuar na universidade, depois que estudou, percebeu que tinha outras coisas para estudar que a universidade não ensinaria, saíram da universidade e continuaram a estudar por conta própria? Estudos diários, com cargas de estudo muito maiores do que qualquer universidade. Porra, revolucionaram o mundo. Tu acha que tem um diploma do Jobs? O Jobs tem um diploma de fazedor do iPhone. Não tem esse diploma, cara. Beleza? É muito além disso. Então assim, ó, pedreiro, por exemplo, cara, é uma profissão que eu tiro o chapéu, cara. O cara é o ninja do estudo. Ah, mas eu só fiz até a quarta série. Ah, é? Aí viu o pedreiro, o outro fazer? Ah, eu entendi. E saiu fazendo, sendo pedreiro. Mas nunca. Teve um estudo prático diário. Sabe, cada martelada no dedo, cada linha puxada mal feita, cada piso torto que ele fez, foi um estudo que na prática deu merda, ele teve que quebrar de novo e fazer. Tu acha que o quê? Estudar e botar a bunda na cadeira e ficar olhando? Não, é fazer qualquer movimento para entender profundamente algo. Não precisa ser formalmente, gente, eu não tenho preconceito nenhum, eu não tenho diploma, cara. Como é que eu vou falar mal de um cara que não tem diploma? Ou seja, a guria deturpou totalmente a minha fala só porque eu falava estudar, ela entendia assim? Não! E estudar às vezes é botar a mão na massa, é ver se o serrote fechou, puxa o prumo, vamos lá, a sapateiro, a cola, prega a tarraxa, isso é um estudo prático, gente. Qualquer coisa que tu for estudar na vida, de verdade, entender profundamente, vai mudar a tua vida. Formalmente dá mais din-din, a galera respeita mais, mas tem muito ninja pelo mundo afora que não tem canudo, e é foda, estudioso pra caramba. Beleza, pessoal? Aí ela magoada, eu falei, porra, essa tua leitura, pô, não tá capaz. Aí ela assim, mas meu irmão está se formando em Direito e leu esse livro. Aí eu falei, não, tudo bem, ele está lendo esse livro, mas ele já leu Maquiavel, leu Rousseau, leu Pascal, leu Descartes. Aí ela disse, não. Aí eu falei, então vai ser um bosta do advogado? Qual é advogado que vai saber advogar sem ter lido Maquiavel, sem ter lido Pascal, Rousseau, Descartes, os filósofos que deram base para o direito? Aí ela ficou puta, saiu da sala. Porra, cara, meu irmão passou em primeiro no exame da OAB. Aí eu expliquei pra ela, se o cara não passa em primeiro na OAB porque não fez faculdade de Direito, cara, porque a galera que faz faculdade de Direito em qualquer lugar, passa em primeiro. O cara que não é em primeiro lugar, tá? Tem que passar na primeira prova da OAB. O cara que não passa na primeira prova da OAB, me perdoe a galera que não passou. É porque não estudou o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, que é fácil. A prova da OAB, para quem estudou o mínimo do mínimo do mínimo, é fácil. Eu digo isso por vários exemplos que servem na minha vida. O difícil é o cara ter tomado pau na prova da OAB e ter a decência de falar, eu fui incompetente, não estudei nada nos 4 anos de faculdade. Isso é que é difícil. Então eu não queria ofender o irmão dela nem ninguém. Eu só estou querendo dizer que o estudo salva. Formal, canudo, doutorado, não. Qualquer tipo de estudo salva. Se tu for um bom faxineiro, tu vai ganhar dinheiro pra caralho. Faxineira da minha irmã, bicho, a irmã com carro, a filha com carro, a mãe com carro, uma vez vem com carro, vem com outro carro, sempre bem arrumadas, viajam. Pô, faxineira, pouco nobre, ganha quanto a faxineira, cara? Quanto é que elas vão fazer faxina na tua casa? É quanto a faxina? 100, 200, 100 pilas pra uma kitnet, né? 100 pila, que isso aí? Eu faço a faxina na kitnet 100 pila, 1 horinha, dá 2 aulinhas particulares, meu querido. Então, ó, galerinha, não se confundam, tá, gente? Quando eu falo estudar, é qualquer tipo de estudo. Fala, pediram pra te perguntar se tu acredita que o homem foi azul. Se tu acredita que o homem foi azul. Falar que toda questão é essa. Mas vamos ver se eu me indigno. É brincadeira. O professor falou isso, comecei a me coçar, né? Lá na sala dos professores, ele perguntou já, comecei a me coçar. Aí ele já começou a rir, né? Ele revelou a brincadeira. Eu falei pra ele que eu só fiquei convencido quando eu vi a foto de satélite, o rover lá parado na Lua, o jipinho da NASA e o rastro dele. Antes disso eu tinha as minhas dúvidas, mas depois que eu fui no Google e vi a foto de satélite e vi o rover lá, eu achei realmente que a galera dos efeitos especiais caprichou. Página 132, exercício 4.
Ô pessoal, calor é energia em trânsito devido a uma diferença de temperatura. No momento em que não existe mais essa diferença de temperatura, o calor deixa de existir. O calor não pode ser armazenado ou contido por um corpo. Em uma situação na qual existe uma diferença de temperatura, o calor surge e dependendo do meio... Professor, nem fez aquela ali. Nem fiz, né? Bem centrado esse professor. Agora que eu já estou lendo, eu não vou me parar, né? Essa eu vou terminar pelo menos, já volto na outra. Não, eu agradeço. Em uma situação na qual existe uma diferença de temperatura, o calor surge e dependendo do meio em que isto ocorre, o calor vai apresentar formas distintas de se propagar. Em relação às formas de propagação do calor, assinale a correta. 01. Na ausência de matéria, o calor se propaga por radiação, ondas eletromagnéticas, em que a frequência do calor está na faixa do ultravioleta. É só na faixa do ultravioleta? Não, né? Mas em que o calor está na faixa do ultravioleta. Ultravioleta, só se a temperatura estiver muito alta. A maioria dos objetos está na faixa do infravermelho, tanto que o nome infravermelho recebe o apelido de ondas de calor. Então, ó, o calor se propaga, tudo bem, em frequência. Na hora que ele fala isso, ele está dizendo que o calor está se propagando na frequência do ultravioleta. Ele está sendo taxativo, né? E a gente sabe que o calor eventualmente se propaga só em infravermelho. Então ele ter feito essa afirmação duvidosa é que tornou o item falso. Mas eu confesso, é um detalhezinho perigoso. O calor também pode se propagar na faixa de radiação de micro-ondas, a mesma usada nos fornos de micro-ondas para aquecer e cozinhar alimentos. Cara, olha só, eu vou transferir energia através de micro-ondas, mas calor é energia da temperatura em movimento. Para que eu tenha calor mesmo, eu vou ter que ter uma região mais quente e uma região mais fria. Por incrível que pareça, o micro-ondas não funciona assim. Ele não esquenta uma válvula e o calor vai da válvula de micro-ondas para o equipamento, para a comida. O micro-ondas, ele gera energia na faixa do micro-ondas, que não daria para dizer que é calor, porque não tem a ver com variação de temperatura. Atinge a molécula de água, faz a molécula de água sassaricar que nem uma doida dentro do alimento e por atrito ela aquece o alimento. Então não foi através de calor que chegou a energia, ela chegou por radiação eletromagnética e se transformou em energia térmica na hora de atingir a molécula de água. E tu vê que sacana, né, cara? O cara usa o micro-ondas na casa dele para esquentar as coisas, ele foi lá no cerne da... Ele pegou o cara que só vai na intuição, que não teve uma formação técnica, ele fica largado aqui, não tem como acertar essa questão. O calor é ou ultravioleta, 10%, mas falou em calor e pensou em radiação, tem que lembrar do infra, que tem o apelido de ondas de calor. Então a micro-ondas não vai chamar de calor, por incrível que pareça. 04, é sacana essa aqui. O fluxo de calor através de um sólido depende de sua geometria e do material do qual é composto. Quando eu coloquei a lei de Fourier, eu disse que o fluxo de calor dependia do K, que é o material, depende da área, depende do comprimento e depende da variação de temperatura. Ele disse que depende de sua geometria e do material que é composto. Se ele falasse que somente depende disso, seria falso. Depende da temperatura também, né? Da variação da temperatura. Mas já que ele falou que depende, e realmente depende do material, certo? Da geometria. 08. O calor se propaga por 3 processos. Na condução, a energia é transferida pela interação dos átomos, ou moléculas. Na convecção, a energia é transferida pelo transporte direto de matéria. E na radiação, a energia é transferida por ondas eletromagnéticas. Bem certinho que a gente acabou de revisar. Garrafa térmica ou frasco de Denver pode ser considerado um recipiente de paredes adiabáticas, pois seu objetivo é evitar qualquer tipo de propagação de calor. Na prática, pessoal, não. Na prática, a garrafa térmica é falível. Mas na ideia da física, o que é o frasco de Denver? É um frasco que tem vácuo entre as paredes e as paredes ainda são espelhadas. Por que espelhadas, meus amigos? Para a radiação bater e voltar. Como é vácuo entre as paredes, vai ter condução ou convecção? Não, zero. Já que a parede é espelhada, e vamos dizer que é perfeitamente espelhada,
A radiação que bater vai conseguir vazar? Vai refletir, vai ficar presa dentro do recipiente. Ou seja, frasco de Denver é uma ideia física que seria isolar um determinado corpo do universo termicamente. Então, beleza, seriam paredes adiabáticas que não trocam calor com o ambiente. O perigo aqui era o cara usar o dia a dia. Não, a garrafa térmica da minha mãe, no outro dia o café tá frio. Como é que é diabático? Não, eu estava falando da garrafa térmica da física, do frasco de Denver. A garrafa térmica, ou frasco de Denver, se ele falasse garrafa térmica da mamãe, aí sim. Mas é a garrafa térmica, ou frasco de Denver, é a garrafa térmica perfeita. Pode ser considerada, ele não falou assim, ele está acabado, pode ser considerada, ele ainda foi, certo, né? Ele deu uma flexibilizada. Um recipiente de paredes adiabáticas, pois seu objetivo é evitar qualquer tipo de propagação de calor. Por incrível que pareça, está correto. O processo de aquecimento de um fluido se dá por convecção, por isso a fonte de calor deve estar preferencialmente localizada na região superior desse fluido. Quero esquentar um fluido, eu boto a coisa de esquentar em cima? Não. A coisa quente sobe, né? É o frio que desce. Se quer esfriar em cima, se quer esquentar, embaixo, exatamente. Então, essa é uma questão aqui, ó. Na geladeira, o congelador fica sempre na parte de cima para. Aí tem manter a parte de baixo mais frio do congelador, manter a parte de baixo mais quente do congelador, que o calor vá para o congelador, acelerar a produção de cubos de gelo e que o frio vá para o congelador. Parabéns, ótima questãozinha, tem tudo a ver com o que está falando. Primeiro que o frio não existe, o que existe é o calor, beleza? Então essa do frio foi embora. Outra, o que a gente quer dentro da geladeira? Que o ar seja esfriado no freezer, esfriando fique mais denso e afunde na geladeira. E o ar quente suba para ser resfriado. Ou seja, que o calor vá para cima. Certo? Qual era a alternativa? Letra C, eu acho. Manter a parte de baixo mais quente. Não é o objetivo, não é manter a parte de baixo quente. O objetivo não é esse. O calor vai para o congelador, já que o ar quente sobe, o calor vai para o congelador, esfria e desce. Então é a explicação mais adequada. Deixa eu só ver as outras para garantir. Manter a parte de baixo mais fria. Todo mundo sabe que a parte de baixo é mais quente, acredito eu, né? Os vegetais, inclusive, ficam lá porque são menos sensíveis ao frio. Ao calor, já que nós estamos na aula de física. Letra B. Manter a parte de baixo mais quente do congelador. Não é o objetivo manter a parte de baixo quente. A geladeira não tem esse objetivo. Que o calor vá para o congelador. Perfeito, o ar quente sobe. Acelerar a produção de cubos de gelo. Que o frio vá para o congelador. Não é o frio, na verdade, se a gente fosse pensar no frio, né, já que na física ele não existe, o frio estaria descendo e não subindo. Beleza. E a geladeira que é inverter? Brastemp inverter. Chique pra dedéu, hein? Inverter. Ô galerinha, olha só. Na geladeira inverter, que é realmente uma sacada legal, né? Aí o cara tá todo dia pegando fruta e verdura, já que tem que ter 7 porções por dia, né? De acordo com as novas pesquisas dos ingleses, para poder viver bem. Aí o cara tá todo dia lá embaixo, e o freezer, o cara abre muito menos, né? Tá em cima. Aí a galera pensou, vamos vender a geladeira mais ninja. Embaixo vamos fazer o congelador, e em cima vamos fazer a geladeira normal. Mas peraí, se eu botar só um negócio de congelar ali embaixo, e deixar o ar fluir de uma parte para outra, o ar que já estava frio vai ficar, e aqui as coisas vão começar a apodrecer. Vai ficar bem quente a parte superior da geladeira, quente mesmo. Aqui vai ficar bem gelado e lá vai ficar uma porcaria. O que os engenheiros fazem? Pegam um tubinho, botam uns termostatos para medir a temperatura e botam um ventiladorzinho ali. Pronto. Suga o ar frio, joga o ar frio lá em cima, ele vem descendo na parte da geladeira. Beleza? Tu vai ver que essas geladeiras mais modernas, primeiro, as prateleiras não são mais de grade, porque não precisa mais o ar fluir por dentro dela. Cada compartimento com a prateleira de vidro, todo temperado, bonitinho para limpar, uma beleza. Aí as prateleiras tudo separadinha, cada compartimento dele tem uma saída de ar lá atrás. Então tem um computadorzinho que vai calcular quanto de ar em cada compartimento para ter diferentes temperaturas. É outro nível de geladeira. As tem inverter, eu acho que é um pouco mais barato. Se o cara quiser falar de uma geladeira fodástica, aí tem aquela que tem touchscreen na tela, tu faz o pedido do supermercado, tu chegou, né? Tu não, né? Tu não, o mordomo. Ele vai lá e ele pega a lista do supermercado, ele bota na geladeira tudo que foi colocado dentro dela. Aí o ricaço vai lá, pega lá uma champanhe, chegou em casa, um champanhezinho, champanhota. Abriu a champanhota, ele vai lá e já clica na uma champanhe foi usada.
Assim a geladeira já no estoque interno dela já diz, ó, uma champanhe a menos. Depois ele vai lá e aperta uma teclazinha, ir ao supermercado. A geladeira imprime a lista de compras que está faltando. Essa aí, uma vez eu pensei, eu vou comprar uma dessa, estava no Angelone. Eu pensei, pô, eu posso dar minha D20 mais 5 mil? Rola fazer a troca? Porque a geladeira era mais cara que o meu carro, era 25 pau a geladeira. Pelo amor de Deus, vendeu o carro, né, e vou andar de geladeira agora. Sim? 6 minutos para fazer a questão Alzheimer, aquela que eu passei. Questão do Alzheimer. Ó, galerinha. Aqui. Olha que bonitinha. Pessoal, tu vê que absurdo, cara. O cara fala de Alzheimer, que às vezes os avós de alguns têm. A minha avó tem, fica tranquilo, certo? E provavelmente eu vou ter também, certo? Então olha só, não fica magoado, não é? Eu não estou falando do teu vovô, estou falando de mim mesmo. Eu tenho Alzheimer, não é o teu vovô, beleza? Ó, o gráfico, não imagina o problema que me deu essa palavra uma vez. O gráfico representa a relação entre a temperatura medida em uma escala hipotética W, o cara inventou uma escala, e a temperatura medida na escala Celsius, pressão normal. A temperatura de fusão do gelo e de ebulição da água na escala W são iguais a... Cara, eu recomendo que tu faça aquela tabela desse jeito. Escala W, escala Celsius. Quando é 20 na escala W, é 40 na Celsius. Quando é? Quero ver. Aonde? Na W, 0. Esse é o momento perigoso, eu diria. TW, TC. Joelho menos pé, cabeça menos pé. Joelho, pé, cabeça, pé. TW mais 40 sobre 60 é igual a TC sobre 40. Eu dividiria por 10 e dividiria por 2. Ele perguntou a temperatura de fusão do gelo. Na escala Celsius é quanto? TW mais 40 sobre 3 é igual a 0 sobre 2. 0 sobre 2? 3 vezes 0. Mais passa? Menos. Menos 40W é a temperatura de fusão do gelo. E ele quer a temperatura de ebulição da água. Temperatura de ebulição da água, por favor. 100 aonde? Isso, 100 no Celsius. E pronto. 100 dividido para 2. 50 vezes 3. E mais passa 150 menos 40, a temperatura de fusão da água na escala W. 110 graus W. Menos 40 e 110, letra B. Por incrível que pareça, uma questão dessa já dá bem pouco acerto, né? Apesar de a gente já ter visto esse tipo de coisa no segundo e vendo de novo. Se tu der uma treinadinha, sai na frente. Meu querido, eu parcelaria 1h30 de exercício por dia em 3 parcelas de meia hora. Certo? Eu estou te falando isso para quem realmente não está fazendo um cursinho fora, né? E não se esqueçam, meus amigos, do fundo do coração, aula não é nada. Estudar por conta própria e tirar dúvidas com um professor ou com um colega, ou com a internet, ou com o próprio livro, é a melhor maneira de aprender. A galera do resto do mundo já sabe disso, nas boas universidades do mundo não existem mais aulas. O professor vai lá, se apresenta, fala, o livro é esse, galerinha, daqui a 3 meses volta para tirar dúvida. A galera fica em casa 3 meses estudando para um semestre, para depois fazer avaliações, fazer prova. O professor não fica fazendo isso que a gente faz aqui, beleza? Porque a gente já descobriu que não é um bicho. Então o ideal, estudem e me façam gaguejar na aula que vem de tanto fazer exercício para vocês. Valeu, galerinha! Uhul!